Tem mais coisas ainda importantes sobre isso. Agora vamos ver Hebreus 7,12, se realmente houve essa mudança da lei da graça. Hebreus 7,12 escreve isso. Quem pode ler? Hebreus 7,12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Tá certo. Paulo diz aos hebreus, quem eram os hebreus? Os hebreus eram o povo de Deus, o povo de Jesus. Era um grupo das 12 tribos, lá incluindo lá a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, né? Então eram os hebreus de Hebron, né? Por isso o nome hebreu de Hebron. Eles viveram. Aí o que acontece? Paulo está falando com os hebreus porque eles tinham dificuldade de sair da lei para a graça. Tanto que Pedro achava que tinha que circuncidar quem era gentil. Tá vendo? Aí Paulo fala na cara de Pedro: pô, por que você faz uso da graça sendo judeu? E eu quero obrigar quem não é judeu, que é da graça, a fazer parte do judaísmo, né? Então aquilo ali é uma mensagem na carta de Hebreus que devemos ler toda, que é muito importante, especialmente para o povo de Deus, Israel. Entendeu? Os hebreus. Aí ele ensina, hebreus todinho ele está ensinando lei e graça. Depois vamos ler em casa, eu tirei uns pedacinhos aqui, mas lê porque tu vai ver. O tempo todo ele está falando para não misturar lei com graça, que isso é danoso. Mudando o sacerdócio, necessariamente vai a mudança da lei. O sacerdócio era levítico, mudou para o sacerdócio segundo o ordem de Melquisedeque, tá certo? Jesus sacerdócio eterno, tá certo? Alguém não sabe dessas coisas? Do sacerdócio ou não? Alguém sabe ou não? Tem dúvida disso? Alguém? Se tiver, a gente fala alguma coisa. Sacerdócio da lei Levi? Não? Tem dúvida? Sacerdócio é o seguinte: antes mesmo de Jesus, do povo de Deus de Abraão existir, já havia sacerdote de outros deuses na redondeza. O sacerdote era alguém que interligava o homem a Deus. Era um costume normal na Mesopotâmia. O homem tem um pajé no meio dos índios, né? Tem um guru, aquilo tudo. E um sacerdote, no caso, da questão do Deus único e também de outros deuses. Dizem até historiadores que Ruth era sacerdotisa de Moloque, né? Alguns historiadores dizem isso, mas não está na escritura. Ruth, que era moabita, Ruth não era do povo de Deus, casou com Boaz e entrou para a linhagem de Jesus, mas não era. Então veja bem, o sacerdote era o seguinte: o homem, ele pecava, mas ele não podia chegar diante do Altíssimo, porque a glória de Deus fulminava ele. Então foi eleito a tribo de Levi para fazer isso. Só a tribo de Levi colocava o sacerdote, o sumo sacerdote, que era alguém acima do sacerdote, para fazer a intermediação de Deus e o homem. O homem pecava e ia morrer. Para não morrer, ele dava um animal no lugar dele. E o sacerdote fazia esse processo de expiação. Matava o animal, aspergia o sangue, tacava fogo, enfim. Entende? Então necessitava de um homem entre Deus e o homem, era o sacerdote. Só que depois vem o sacerdote perfeito, que nunca pecou, porque todo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele e pelas pessoas, que ele pecava também. Aí Deus mandou um que nunca pecou, o filho dele. Esse foi sacerdote. E também a cria que eles sacrificavam, os animais, eram animais que podiam ter arranhão, tinha mancha, não era perfeito. Então agora mandou um cordeiro perfeito, o filho dele. Então mudou-se o sacerdócio. Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que ele era da tribo de Judá. E os sacerdotes antigos eram da tribo de Levi. Mudando o sacerdócio necessariamente para a mudança da lei. Mudou o sacerdócio de Levi para Melquisedeque, de pessoal descendente de Arão para o Jesus Cristo, mudou a lei. É isso que está falando. Mudou a lei. Caiu a lei de Moisés e entrou a lei de Jesus. A graça. Antigo mandamento é abrogado, Hebreus 7,18. Vamos lá, pela fraqueza e inutilidade. Aí vai falar disso, ó. Hein, irmão? Quem lê? Hebreus 7,18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O precedente mandamento, a lei é abrogada. O que é abrogada? Extinta pela sua fraqueza e inutilidade. Você vai continuar lendo em casa, vai ver assim. Porque os sacerdotes, sendo homens que nasciam e morriam, eles tinham que ser renovados por outras gerações, e nunca era uma coisa perfeita. Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, vai ver aí. Entendeu? Então aquele mandamento foi abrogado pela sua fraqueza e inutilidade. Ele era fraco e inútil, a lei. Vamos lá, o que eu estou falando aqui, gente? Que nós devemos ficar com a graça e não fazer nada da lei. Nós vamos ver as deficiências da lei que estão na Escritura, e tem muito mais do que eu selecionei aqui. O Salvador
ele faz uma oração ao Pai, Hebreus 10, 9. Vamos ver? Hebreus 10, 9. Hebreus 10, 9. O Salvador, o que a gente conhece como Jesus, ele faz uma oração ao Pai. O que ele pede ao Pai? Em Hebreus 10, 9. Isso é o povo de Deus, os hebreus verem que existe a lei e a graça, e que eles estavam na lei, mas agora eles precisam também se adequar à graça. Achou? Hebreus 10, 9. Então diz, eis aqui vem para fazer a mesma vontade. Chama primeiro para estabelecer o Senhor. Jesus falando, eis, Pai, que aqui vem para fazer a sua vontade. Tire o primeiro, a lei, estabelece o segundo, a graça. Lê o contexto que você vai ver que é isso. Entendeu? Jesus mesmo pediu ao Pai para fazer isso. Quem aboliu a lei? Segunda carta de Coríntios 3,14. Segunda carta de Coríntios 3,14. Vamos ver quem aboliu a lei. Essa lei foi abolida. Abolir é abrogar, é acabar a lei. Quem achar pode ver. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3, verso 14. Depois vamos para Gálatas 3,19. Estamos dando esse passeio na Bíblia só para a gente ver. Eu digo Bíblia por causa dos versículos que a gente está citando. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje há leitura da antiga aliança. Permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Olha, porque a leitura do Velho Pacto, do Velho Testamento, do livro na parte de Malaquias para trás, ainda permanece um véu no rosto de quem fica falando e lendo e vivendo o Velho Testamento, e não percebe que em Cristo ele foi abolido. A princesa Isabel aboliu a escravatura. Tem escravo hoje? Não. Jesus aboliu a lei de Moisés. Tem lei de Moisés hoje? Não. Gálatas, número 3,19. Vamos ver quem acha enquanto eu pego água. Gálatas 3,19. Gálatas 3,19. Esse passeio importante, gente, para a gente ver que a gente está cumprindo a lei no lugar de viver a graça que é maravilhosa. Gálatas 3,13. Está à vontade aí, irmão? Pode ficar à vontade aí, viu? Não, fica à vontade. Não tem problema não. Gálatas 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, é que essa prosperidade é que entra Tá certo? Gálatas 3,9 diz que a lei foi posta na mão de um medianeiro, um mediador, em Moisés, até que fosse que viesse o melhor conserto, na minha versão, o conserto de Cristo. Aí a lei existiu para isso. A lei existiu para aquela época, para aquele povo, até que viesse o novo conserto. Hoje a lei não existe mais. Agora a lei foi dada para quem? Foi para nós também? Deuteronômio 5,1. Vamos ver para quem que veio a lei de Moisés, se foi para nós. Porque os pastores ainda ensinam a gente que tem que cumprir a lei de Moisés. Sabia? Ensina, tem que cumprir a lei. Eles misturam lei com 10 mandamentos. Para a gente cumprir os 10 mandamentos. Vamos ver os 10 mandamentos também. Vamos lá, Deuteronômio. Quem achar, lê, por favor.